Glória a Deus. Louvamos a Deus, querido, mais uma vez, por essa maravilha, poder estar na casa do Senhor. Quantas pessoas queriam estar aqui num dia desse, um dia como hoje, não pode estar. E Deus privilegiou você estar aqui conosco nessa noite, para adorar o nome dEle, para bendizer o nome dEle, que é santo, que é digno de todas as coisas. Glória a Deus. As crianças vão ficar aí mesmo, assentadinhas aonde elas estão. Nós queremos ministrar ao seu coração uma porção da palavra de Deus. Quantos creem que o Senhor vai falar ao coração dele nessa noite? Deus preparou uma palavra para o seu coração, querido. Você crê dessa forma? Você crê assim? Ele preparou para você, porque Ele quer falar ao seu coração. E nessa noite, em nome de Jesus, nós nos colocamos mais uma vez na presença deste Deus santo, poderoso, majestoso, fiel. É o nosso Deus, é o nosso Salvador. Abre comigo a sua Bíblia em Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 2. Glória a Deus, Pai. Uma alegria poder receber cada pessoa, vocês que nos honram com a sua presença nessa noite. Que o Espírito Santo venha afagar o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. A cada um que se encontra neste lugar. Ezequiel capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Verso 2, do 2 ao 5, diz assim: Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Diga comigo, um profeta. Um profeta. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença e te pedimos, Pai, Tu é aquele que tem o dom, Tu é aquele que tem todo o poder, Tu é aquele que pode todas as coisas. Toma esta vida que se encontra neste lugar agora, essa pessoa que vai nos ver através da internet também. Pedimos que a bênção do Senhor alcance estas pessoas aonde elas estiverem agora. A palavra do Senhor, ela é pura, ela é eficaz, ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. Ela penetra o ponto de dividir a alma e o espírito, a junta e as medulas, e é apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que nessa noite, ó Pai, a intenção do nosso coração seja apenas para ouvir e te adorar, seja apenas, meu Deus, para obedecer, seja apenas, meu Pai, para glorificar, para te exaltar, para dar honras e glória àquele que merece honras e glória. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, ó Pai, e fale conosco, em nome de Jesus. Aleluia. E aquela nação ouça, ou deixem de ouvir, e saberá que um profeta esteve no meio delas. Eu vi uma história, um relato de uma criança adolescente de 15 anos, e ele entrava em um ônibus e ouvia
Deus falando ao coração dele. Ele sentia o Senhor falando ao coração para que ele falasse àquele povo que Jesus estava voltando. Talvez você conheça essa história, é bem conhecida. E ele, vergonhoso, ele não quis falar a respeito daquilo, e mais uma vez veio aquela palavra, e ele levantou para dizer, e um moço meio truculento não permitiu que ele falasse, e ele assentou novamente, e de repente veio mais uma vez aquela vontade, aquele desejo de Deus para que ele falasse, e ele mais uma vez se levantou. O moço truculento mais uma vez disse para que ele não falasse nada, e ele assentou. Mas na terceira ou na quarta vez ele não conseguiu. Ele levantou e falou bem alto: ora, Jesus está voltando. E agora, querido, aquele moço truculento, ele levanta e vai de encontro àquela criança, aquele adolescente, aquele jovem de apenas 15 anos, para poder bater nele. De repente o filho da criança grita e fala com ele: ora, pai, não bata nele. E o homem, ele cai em pranto chorando. E o homem, ele começa a chorar repentinamente. E eles perguntam: por que você está chorando? E ele fala: olha, o meu filho era mudo, aconteceu um milagre. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que Deus, ele tem um chamado para a nossa vida. Deus, ele nos chama independente da nossa situação financeira, cor, raça, tamanho, idade. Deus nos chama. E Deus, ele tem as formas dele agir conosco e através de nós. E é nessa noite eu quero falar desse seguinte tema: eu tenho um chamado glorioso e esplendioso da parte de Deus. Você tem um chamado, meu irmão? Pergunta a essa pessoa se ela tem um chamado. Olha lá que maravilha, olha. O trem está ficando bonito, irmãos. Esplendioso e glorioso é o chamado de Deus para a minha vida. Você tem um chamado, meu irmão. Sabia disso? E muitas vezes nós estamos negligenciando esse chamado do Senhor para as nossas vidas. E quando nós lemos um texto como esse, e vemos a forma que Deus chamou Ezequiel, e vemos a forma que o Senhor falou com aquele homem, que estava já em cativeiro há mais de 5 anos, embora ele era filho de sacerdote, de uma linhagem sacerdotal, e ele estava em cativeiro. Mas de repente, querido, o Senhor, maravilhosamente, na sua glória, no todo o seu esplendor, o chamado de Deus para a vida de Ezequiel é algo incomum. O chamado de Deus, querido, para a vida de Ezequiel não é coisa normal. Da forma que Deus chamou Ezequiel, foi extraordinário. Foi uma coisa assim, não consigo descrever, mas a Bíblia descreve como que foi. Teve raios, teve fogo, teve rodas voando, teve anjos. O Senhor chamou ele, querido, para falar no meio de um povo rebelde. E o Senhor, querido, ele nos chama também no dia de hoje para falar também a essa geração rebelde. E muitos de nós às vezes estamos negligenciando, querido, a chamada de Deus para a nossa vida. Talvez a chamada do Senhor para a sua vida não foi cinematográfica como a de Ezequiel. Talvez o Senhor apenas levantou um profeta e falou no meio da oração: ora, eis que eu te digo, vem para a minha obra. Talvez o Senhor ardeu seu coração de tal forma que você não conseguiria fazer outra coisa que não fosse trabalhar na seara e trabalhar para este Deus. Mas com Ezequiel o Senhor fez algo cinematográfico. Com Ezequiel, querido, o Senhor fez algo extraordinário. Parece que Ezequiel, ele estava com a estima baixa, e o Senhor precisava dar um upa nele. E o Senhor precisava mostrar para ele: olha, Ezequiel, eu ainda sou o Deus da sua vida. E Deus ainda precisava falar com Ezequiel: olha, Ezequiel, embora você em cativeiro, embora você preso, embora você neste lugar, eu sou o Deus da sua vida e eu te chamo. Eu não sei aonde você está, mas eu sei te dizer: Deus te chama. Deus tem um chamado para você.
E muitos de nós, querido, estamos colocando esse chamado que Deus tem para mim, tem para você, estamos colocando ele de escanteio e em segundo lugar. Você não pode abandonar e nem colocar em escanteio o chamado que Deus tem para a sua vida. O profeta, ele teve uma visão gloriosa. O Senhor teve uma teofania diante daquele moço. Querido, teve tempestades, teve coisas maravilhosas, serafins, querubins, vultos que pareciam seres viventes, apareceu para ele, só para Deus falar com ele: olha, eu quero você na minha obra. Eu quero que você seja a minha boca no meio deste povo rebelde. E quando eles não quiserem te ouvir, eles saberão que teve um profeta neste lugar. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: mesmo que eles não queiram te ouvir, eles saberão que o Senhor enviou um profeta naquele lugar. O Senhor colocou um profeta lá na sua casa. O Senhor colocou um profeta lá no seu trabalho. O Senhor colocou um profeta no meio daqueles que não acreditam, mas Ele colocou você naquele lugar para poder mudar a história daquele povo através da sua vida. Mesmo que eles não queiram ouvir, pastor, eles não querem ouvir. Pastor, eles não me ouvem, eles não me escutam, eu sou o menorzinho da casa. Ele colocou um profeta naquele lugar. Você é o profeta dessa geração, amém ou não amém? Você é o homem, você é a mulher que Deus quer usar. Você é o homem e a mulher que Deus, querido, quer usar com poder, com graça. Você tem um chamado. Talvez o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dar uma sacudela em você e dizer: olha, o que você está fazendo com o chamado? Eu não fiz um psiu, não assoviei, eu não abanei com a mão. Não, eu te chamei de verdade. Não foi um empurrãozinho, vai ali para mim, não. Ele te chamou. Diga para essa pessoa que está do seu lado, incomoda ela mesmo. Fala assim: olha, Ele te chamou. Ele te chamou, meu querido. Deus te chamou. Não importa se você está em cativeiro, não importa se você está livre, não importa se você está voando, se você está na terra. Deus te chamou. Ele te chamou. Você tem um chamado glorioso, esplendioso da parte de Deus. Talvez não aconteceu como aconteceu com Ezequiel, mas eu digo para você: Deus te chamou. O chamado de Deus está sobre você. Deus, ele dá um ânimo a Ezequiel, mostra a Ezequiel uma pitada da glória dele. Era preciso elevar a moral de Ezequiel. 5 anos em cativeiro, preso. O homem que acreditava nas promessas, o homem que servia a um Deus glorioso, dono do céu e da terra, que abriu o mar vermelho, fez coisas maravilhosas. Agora a geração dele estava presa. Os amigos, os companheiros estavam presos. Querido, olha que interessante. A mulher de Ezequiel morre e Deus não permite ele ficar em luto. Olha, você não vai ficar em luto. Esse vai ser o símbolo para este povo rebelde. Eles vão sentir o que você está sentindo. Olha que situação. Olha como é que Deus chama o homem. Olha como é que Deus levanta o homem. E aquele homem estava prostrado. Eu não sei como você se encontra nesse dia. Eu não sei, querido, como você está hoje. Mas se for preciso também, Deus fará algo extraordinário na sua vida. Se for preciso também, vai colocar umas rodas voando ao seu lado, só para te dar uma sacudida e dizer para você: eu sou Deus da sua vida, eu te chamei. Aleluia. Se for preciso, meu irmão, Ele vai colocar serafins, querubins, anjos voando para todo lugar, para mostrar para você que você é dele. Ele te chamou. Ele te chamou. Vai colocar relâmpagos, fazer como que ele fez com Ezequiel. Precisa elevar a moral. Se for preciso levar a sua moral, o seu ânimo um pouquinho aí. Fala com Deus: Pai, a minha autoestima está baixa, eu não consigo ganhar a mim mesmo para ti. Se eu pregar para mim mesmo, eu não consigo ser convertido. Então fala com o Senhor: Pai, levanta a minha autoestima, levanta a minha moral novamente. Eu não consigo nem orar, eu não consigo evangelizar, eu não consigo falar do teu amor. Eu estou como preso, eu estou como se estivesse num cativeiro.
Ele levanta o seu ânimo hoje, filho. Ele te trouxe aqui somente para dizer a você, diretamente a você, ao seu coração. Não é para o irmão que está do lado, é para você. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Querido, Ezequiel, ele não estava de férias. Ezequiel não estava no shopping, não estava na praia, não estava tirando férias, estava em cativeiro. Deus chamou esse homem lá no cativeiro. Deus chamou esse homem lá aprisionado. Deus chamou esse homem, querido, lá do meio, que talvez ninguém imaginava que iria sair alguma coisa boa daquele lugar. Deus chamou ele. Ele levantou ele, estava batido, encheu ele do espírito dele. Está vazio, Deus te enche do teu espírito, do espírito dele sobre a tua vida nessa noite. O tanque está vazio, ele te enche. Deixa ele te encher. Pastor, não estou andando nem na reserva, é milagre. Então ele te enche nessa noite, em nome de Jesus. Deixa ele encher você. Deixa o Espírito Santo, querido, encher a tua vida de tal forma, até chegar ao ponteiro aonde fala assim: olha, o chamado está 100%. Você tem um chamado. Você tem um chamado. O chamado de Deus está sobre você e é para você. O chamado de Deus, querido, ele é direcionado a nós. Como eu estou tratando esse chamado? O que eu estou fazendo desse chamado? Eu estou colocando ele de lado na gaveta. O que eu estou fazendo? Há quanto tempo, querido, talvez você até sente falta de dar umas rodadas no meio da igreja, coisa que você já fez e hoje não faz mais. De falar em línguas, coisas que você já fez e não faz mais. De dar um glória bem alto, coisa que você já fez e não consegue fazer mais, porque colocou o chamado de lado. O que aconteceu? Será que Deus errou o endereço? Será que a carta foi direcionada à pessoa errada? Não, a carta é para você, você tem um chamado. Mais uma vez, fala para essa pessoa: você tem um chamado. Seja profeta, Deus colocou para ser profeta. Falou: você tem um chamado. É para você sair daqui com esse negócio na cabeça. A primeira pessoa que você vai encontrar na esquina, você vai pregar para ela e vai falar: olha, Jesus está voltando e Ele ama a sua vida, vem conosco. Você tem um chamado. O chamado de Deus está sobre você. De repente Deus agora chama Ezequiel, e a vida de Ezequiel é mudada, irmãos. Ele continua preso, ele continua naquele cativeiro. O Senhor chamou ele, mas ele ainda está naquele lugar. Ele ainda está falando agora de Deus com autoridade, cheio do Espírito Santo para aquele povo, mas ele está ainda naquela geografia. O cenário ainda é o mesmo. Deus nos chama e às vezes o nosso cenário vai continuar o mesmo. Isso não quer dizer que o chamado de Deus foi anulado na sua vida, não. O chamado de Deus é para esse cenário que você está. O chamado de Deus, querido, não é para amanhã, não é para depois de amanhã, não é para a semana que vem, não é para o mês que vem. O chamado de Deus para a sua vida é para o agora, é para o atual, é nesse exato momento que você está vivendo, é nessa turbulência de vida que talvez você está vivendo, as coisas estão de cabeça para baixo. É nesse momento que Deus chamou você. É nesse momento que o Senhor quer usar a sua vida como profeta. Eles não vão poder reclamar, porque você estava lá, o profeta de Deus. Eles não vão poder reclamar que ninguém avisou. Você estava lá, Deus te usou. Você tem um chamado. Nós temos um chamado de Deus. Eu não posso negligenciar este negócio. De repente Deus agora usa Ezequiel. A vontade de Deus para a vida de Ezequiel é totalmente diferente da dele. Talvez Ezequiel queria só sair do cativeiro, continuar cumprindo com os atos como sacerdote. Talvez ele não queria aquele desafio de falar aquele povo obstinado, de falar aquele povo rebelde, de confrontar aquelas pessoas. Talvez ele não queria isso. Mas o chamado de Deus, querido, muitas vezes vai contra os nossos desejos e os nossos pensamentos. Talvez você pense que o chamado de Deus é apenas para você dar uma palavra bem polida para aquela pessoa bem polida ainda,
E aquela pessoa levanta a mão na hora e aceita Jesus, cai aos pés de Jesus chorando em pranto. Ah, se fosse sempre assim, irmãos. Ah, se toda vez que nós falássemos com uma pessoa, ela caísse em pranto, chorando, arrependida. Mas muitas vezes não será assim. Mas você tem um chamado, e porque você tem um chamado, você falou, e a palavra foi plantada, e a semente foi plantada naquele coração, e ela vai germinar, e alguém ali, querido, vai regar aquele negócio, e Deus vai dar o crescimento, porque aquele que tem o chamado, ele plantou a semente. Você tem um chamado. De repente tudo muda na vida. De repente as coisas viram de cabeça para baixo. Talvez, querido, a única coisa que você está querendo não é nem trabalhar com o chamado de Deus, é um refrigério da parte de Deus. Mas Deus, Ele nos dá esse refrigério também dentro do chamado. Deus renova as nossas forças. Deus nos dá forças novamente. Deus coloca vigor, virtude. Deus faz nova todas as coisas, para que a palavra dele permaneça em pé, prosseguindo, andando para o alvo. Ele não quer nos ver, querido, colocando o chamado numa gaveta e num bolso e andando como que se nada tivesse acontecendo. Nós estamos também como na época de Ezequiel, vivendo no meio de um povo rebelde, obstinado, que não quer ouvir mais a voz do Senhor. Embora eu tenha um chamado, mas eu decidi não ouvir. Ezequiel, ele decidiu ouvir a voz de Deus. Ezequiel, querido, ele decidiu ouvir a palavra do Senhor. No momento que, do maior desconforto da vida dele, Deus chama ele para ser profeta. No momento, querido, que talvez ele falou: Senhor, agora não é hora. Pode ser outro momento. Talvez você está falando assim para Deus: agora não é hora, Senhor. Agora eu estou preocupado com o meu casamento. Agora, Senhor, eu estou preocupado com o meu trabalho. Agora, Senhor, eu estou preocupado com aquele filho meu que está esquentando a minha cabeça. Não, a hora é agora. A hora é agora, na hora do desconforto. Imagina Ezequiel, naquele período. Olha o desconforto daquele homem. E Deus faz aquela cena toda. E Deus faz aquele negócio todo e chama ele: levanta, homem, eu te encho do meu espírito. Vai lá e fala para esse povo obstinado. Eles ouviram, querendo ou não querendo ouvir. Teve um profeta no meio deles. Você é o profeta que estará no meio deles, dessa geração, dessa atualidade. Ezequiel agora, querido, ele não é mais só o Ezequiel. Ezequiel agora, ele é um profeta. Ezequiel agora, querido, ele é pregador de arrependimento, ele é pregador de juízo, ele é um atalaia de Deus. Talvez agora você também não será a mesma pessoa, porque você agora tem um chamado de Deus. Se você assim não sabia, eu digo para você nessa noite: Deus te chama, meu filho. Deus te chama, minha filha. Deus te trouxe aqui só para você escutar essa palavra. Deus te chama. Ele está te chamando. Ele quer que você saia desse mundo pervertido, corrompido, para ser um profeta dele, lá no meio dos obstinados e rebeldes. Você será o diferente. Você será, querido, ali o ursinho feio. Você será aquele que eles vão olhar para você e falar: esse é esquisito, essa é esquisita. Ela só anda com a Bíblia debaixo do braço. Toda palavra que ela fala é Deus.